Olá, eu sou o Daniel Martins e eu vim falar para você hoje como o treino de força, isso, aquele treino de musculação, aquele treino funcional que você faz, como ele pode te ajudar ou não a melhorar nos seus treinos de corrida ou de ciclismo. Fica aqui ligadinho. Voltando aqui, eu preciso explicar para vocês então como funciona todo esse processo. Como que então é o treino de força? O treino de força, na verdade, a gente precisa começar a entender que as forças elas são divididas. Como assim divididas? Existem tipos de força. Para eu estar sentado aqui, eu estou fazendo uma força nas minhas costas, para manter a postura, para movimentar os meus braços, para abrir e fechar a minha boca, para o som sair da minha voz. Isso é um tipo de força que os meus músculos precisam fazer para que eu possa me movimentar. Você, para estar me assistindo, você está fazendo um tipo de força, ok? Não é aquela força, nossa, estou carregando 1000 quilos nas costas, como também não é aquela força que você, faz um movimento muito rápido e para. Então a gente precisa entender quais são os tipos de força. Nós temos a força pura, que é aquela força mais bruta, que imagina que você vai arrastar algo muito pesado. Ou lá na academia, escolha um exercício que você faz na academia, o agachamento, ou a máquina de supino, ou aquele aparelho de empurrar para cima que chama leg, e você vai fazer ele com um peso suficiente para fazer 2, no máximo 3 repetições. Ou você vai conseguir, por exemplo, arrastar um peso, por exemplo, mexer um caminhão. Isso é uma força pura, onde você vai arrastar isso por um pequeno trecho, ok? E quais são os outros tipos de força? Aí nós temos a força explosiva. A força explosiva é aquela que te faz ser rápido. Como por exemplo, mexi a mão muito rápido e voltei. Isso é uma força explosiva, ok? Por exemplo, quem usa muito ela, e muito bem, é o Bolt na corrida. Em um tiro de 100 metros, 200 metros. Isso é uma explosão muscular. Ou tem como você treinar isso na musculação também, com os arranques, com os saltos. Isso exige explosões. E a resistência. A força de resistência é aquela que você consegue ficar fazendo um movimento por muito tempo. Como por exemplo correr, como por exemplo pedalar, ok? Então a gente definindo os 3 tipos de forças que a gente tem, a gente precisa entender também como é o nosso músculo, como é o nosso corpo. Ele não é só algo que fica contraindo e voltando, ele também tem as fáscias que fazem os músculos trabalharem juntos, tem também a composição elástica, que é o que faz ele ir e voltar. Faz ele ter essa... Por exemplo, na corrida, na hora que você faz com o pé esse movimento, você tem um movimento elástico, meio que ele te propulsiona para frente. Na bicicleta a mesma coisa. Então, tudo isso a gente entendendo, a gente vai conseguir entender como a gente vai colocar isso nos nossos treinos. O que a maioria das pessoas fazem é fazer treinos de hipertrofia, que tem também alguns desses treinos de força. Mas o essencial da hipertrofia é que você precisa entender que ela trabalha a sua fadiga, a sua exaustão. E aí existem vários métodos, como por exemplo lá o drop set, que você faz uma quantidade de repetição, diminui a carga ou troca o exercício e vai até simplesmente falhar. E o seu, por exemplo, está lá fazendo exercício e você, sem peso algum, consegue mexer o braço. Solta, relaxa, descansa e logo depois ele volta a mexer normal. Isso é fadiga. E a gente não pode deixar isso acontecer em hipótese alguma. Quando isso acontece, você depois vai ter uma dor tardia, que é aquele dolorido de treino que vai te atrapalhar no treino. É ele que te dá a sensação de que parece que o treino
nossa, você conseguiu estragar o seu treino. É essa a sensação que você tem. Você entende que a musculação te prejudica. É exatamente por isso. Os treinos de força vão também te deixar dolorido, porque precisa de uma adaptação muscular das suas articulações, do seu músculo, para você conseguir fazer tudo isso funcionar melhor. Mas isso é adaptável. Agora, quando você treina a hipertrofia, você tem a fadiga com muita constância e você vai para a corrida e para o ciclismo com a mesma intenção de fadiga, e é aí que causam as lesões. O seu músculo está fadigado e aí você vai forçar ele a fadiga de novo e a fadiga de novo, e você passa a fazer isso 5, 6, 7 vezes na semana. E aí como funciona? Com certeza você terá uma lesão muito rápido, se é que você já não tem alguns incômodos musculares, aquelas dorzinhas nas articulações e que atrapalham. Então, quando a gente vai treinar força pura, a gente trabalha muito pouca repetição, né? E a gente normalmente trabalha ela nos períodos de base, que são aqueles períodos onde a gente corre ou pedala longas distâncias. A gente se preocupa mais em fazer longos, né? Treinos mais demorados, sem muita intensidade, para a gente melhorar o condicionamento aeróbico, para ter uma base boa, para depois a gente ir colocando os treinos de velocidade e evoluir. Então nesse momento a gente trabalha isso ao contrário do que a gente vem fazendo nesses treinos específicos. A gente começa a treinar força pura, porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Então você tem resistência e ao mesmo tempo você tem muita força, porque você faz muito peso com poucas repetições. Na evolução disso tudo, você começa a incrementar a velocidade, e como você quer ficar mais rápido, mais potente, mais explosivos, o seu treino de musculação vai se adaptando e aos poucos ele vai indo também para os treinos de explosão, para os treinos de força explosiva na musculação. Que aí você vai colocar os treinos pliométricos, que são alguns saltos no caixote para a perna, alguns arremessos com o braço no supino, algumas puxadas com um pouco mais de força, e aí na cadeira extensora também, tá? Você faz o chute lá, ergue a perna, e aí você começa a perceber que a sua velocidade aumenta muito, com muita velocidade. Porque você começa a especificar os seus treinos a ganhar mais velocidade, tanto na corrida quanto no ciclismo, e vai ganhando potência muscular, porque você já tem força e transfere essa força para a explosão. Então você passa a ter muita velocidade e aí você começa a ter treinos em períodos específicos. Ok? Depois disso você começa a ir para época de competição. E aí você começa a reduzir a intensidade da musculação. Começa a fazer mais funcional para você voltar a melhorar a sua coordenação, tanto na perna. No ciclismo o joelho começa a cair para dentro, você já começa a ter que alinhar mais a perna, a postura começa a ficar arcada, melhorar a postura, e para isso a gente faz os funcionais. E na corrida, as coordenações, entrada de pé, porque você está começando a se preparar para a competição. E aí você também começa a fazer o famoso polimento nos treinos específicos, ok? Depois disso tudo, você ainda vai para a fase de recuperação após a competição. Por isso você também não consegue competir todo final de semana, igual eu costumo ver o pessoal aqui que eu conheço, não só na cidade, como em toda a minha região aqui. O pessoal sempre compete, um final de semana sim, o outro também, às vezes 2 competições no final de semana, e isso acaba acarretando em lesão, e isso acaba atrapalhando todo o rendimento ao longo do ano. Então essa é a grande dica, é a grande sacada de hoje. Entender isso, ter alguém que vai fazer toda essa montagem de treinamento para você. Você pode estar me chamando, conversando comigo para que eu possa estar preparando os seus treinos, ou simplesmente estar fazendo parte aqui da comunidade, convidando seus amigos, ou para você que está vendo esse vídeo no YouTube ou em outro canal, convidar para estar me seguindo, para fazer parte, porque eu tenho um canal onde você tem treinos gratuitos. Não os treinos de força, mas tem sim os treinos mais específicos, tanto de corrida quanto de ciclismo. Me chama, me fala, eu quero te ensinar muito mais, eu quero que você entenda todo esse processo.